Fala galera, eu sou o Gils do canal GS Bola 611 e nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2005, vamos estar deixando as nossas análises segunda com uma grade reduzida, mas com jogos bastante interessantes. Bem no finalzinho do vídeo vamos estar deixando um bilhete pronto. Se faz sentido para você, vá lá e faça a sua entrada. A nossa primeira análise de hoje vai ser pelo campeonato da Argélia. Jogo super interessante, jogo do Biska contra o Mexéria. É um jogo super interessante. Então vamos lá para a nossa primeira análise. Nossa primeira análise de hoje, jogo do Biska contra Mexéria. Nos últimos 5 confrontos dessas equipes, o Biskra jogando em casa é um time que vem muito mal, né? Apenas 2 das últimas 5 partidas em casa bateu mais de 1,5 gol na partida. O Mexéria, da mesma forma, 3 das últimas 5 partidas bateram mais de 1,5 gol. É um jogo para termos bastante cuidado nas nossas entradas. Uma entrada bastante interessante pode ser mais de 1,5 gol no jogo. Pode ser uma entrada super interessante para estarmos operando no ao vivo. No pré-live, a entrada mais interessante seria 1 gol na partida. Pode ser uma entrada interessante. Outra entrada bastante interessante pode ser a favor do Mexéria. Mais 4, handicap asiático, mais 4 a favor do Mexéria. Pode ser interessante. Começou o jogo 10, 15 minutos. O Biska não fez o gol no Mexéria. Essa entrada pode ser interessante. Se o Biska está amassando 10, 15 minutos, o Biska amassando, mas ainda não saiu o gol, Biska, empate, anula, pode ser uma entrada super interessante. No pré-live, mais de 1,5 gol na partida. Vamos lá para a nossa próxima análise, jogos do Fanáticos contra o Olympiacos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, tivemos apenas 4 jogos bateram mais de 1,5 gol na partida. O Fanáticos em casa é um time bastante limitado. Apenas 2 das 5 partidas em casa bateram mais de 1,5 na partida. O Olympiacos em casa é um time bem retrospectiva muito bom, muito interessante. Pode ser interessante algo a favor do Olympiacos, apesar de jogar fora de casa com um alto favoritismo e vem muito bem. Nas últimas 5 partidas fora de casa, 3 bateram mais de 1,5. Uma entrada interessante pode ser a favor do Olympiacos, empate anula. Outra entrada bastante interessante pode ser mais de 1,5 na partida, com a odds de 1,33, 1,34. Pode ser interessante para uma duplinha. Vamos lá para a nossa próxima análise. O jogo do Paphos contra o Limassol. Nos últimos confrontos de ambas as equipes, 5 dos 5, 4 bateram mais de 1,5. O Paphos jogando em casa é um time que vem jogando bem. Vem de 2 derrotas, 3 vitórias e apenas 3 das últimas 5 partidas em casa tivemos mais de 1,5. O Limassol fora de casa é um time que vem bastante limitado. 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E em 3 das últimas 5 partidas em casa tivemos mais de 1,5 gol. Uma entrada super interessante é mais de 1,5 gol na partida. Uma entrada de 1,20 pode ser super interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser o handicap asiático. Handicap asiático a favor do Limassol. Mais 4 handicap asiático, mais 4 a favor do Limassol. Pode ser uma entrada super interessante. Começou o jogo, 10, 15 minutos, o gol ainda não saiu. Paphos amassando, Paphos empate, anula. Afinal, é favorito demais para esse jogo. Vamos lá para a nossa
próxima análise. Jogo do Deportivo Mineira contra o poderoso Real Madrid. Vamos lá. Nos últimos 5 confrontos, o Deportivo Mineira em casa, jogos bastante limitados. Apenas 2 partidas tivemos mais de 1 gol e meio. Real Madrid, o poderoso, fora de casa, apenas 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. E amassando todo mundo. Mas também levou gol de todos os times. Uma entrada super interessante é a favor do Real Madrid. Não temos odds. Algo muito difícil de se trabalhar. Mas eu falo do handicap asiático. Handicap asiático menos 1 por Real Madrid. Pode ser uma entrada bem interessante com a odds de 1,30, 1,40. Pode ser super interessante para uma duplinha. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo da Inter contra o Milan. Uma entrada super interessante. Pode ser mais de 1 gol e meio na partida. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, mais de 1 gol e meio bateu em 4 das 5. A Inter, jogando em casa, é um time super forte. Venceu 5 partidas em casa, venceu todas e 4 das 5 bateram mais de 1,5. O Milan, fora de casa, 4 das 5 bateram mais de 1,5 e ambas marcam. Uma entrada super interessante é mais de 1 gol e meio na partida, com a odds de 1,30, 1,31 pode ser interessante. Outra entrada bastante interessante pode ser ambas marca ou mais de 2,5. Algumas casas de aposta oferecem essa modalidade de aposta. Creio que esteja mal de em torno de 1,40, 1,50. Uma odds bacana para um bilhete. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo do Wolverhampton contra o Nottingham. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 5 dos 5 bateram mais de 1,5 na partida. O Wolverhampton em casa é um time bastante forte, um time que marca bastante gols. É muito interessante quando olhamos para o cenário gol. E em 5 das 5 bateram mais de 1 gol e meio no jogo. O Nottingham, fora de casa, é um time que também em 5 das 5 tivemos mais de 1 gol e meio no jogo. Uma entrada super interessante é mais de 1 gol e meio na partida, com a odds de 1,33, 1,37 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser ambas marcam ou mais de 2,5. Também podemos trabalhar a favor do Wolverhampton, jogando em casa, marcou gols em praticamente todas as partidas. Vejo assim um forte cenário para termos pelo menos um golzinho do Wolverhampton. Vamos lá para a nossa próxima análise, é o jogo do QPR contra Luton. Nos últimos confrontos entre essas equipes, 5 dos 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida. O QPR, jogando em casa, é um time bastante over gol. Nas últimas 5 partidas jogando em casa, 5 das 5 tivemos mais de 1 gol e meio na partida. O Luton, fora de casa, é um time que vem super mal. Mas quando olhamos para o cenário gol é bastante interessante. Por quê? Porque em 4 das 5 tivemos mais de 1 gol e meio. Uma entrada bastante interessante pode ser mais de 1 gol e meio na partida. Vejo um forte cenário para termos pelo menos 2 golzinhos nesse jogo. Com a odds de
com a odds de 1,25 pode ser super interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser a favor do QPR, pelo menos um golzinho na partida desse timaço, QPR. Outra entrada super interessante, ambas marcam ou mais de 2,5. Algumas casas já oferecem essa modalidade de aposta. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo do Gil Vicente contra o Rio Ave. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 5 dos 5 tivemos mais de 1,5 gol. Jogo bastante interessante. O Gil Vicente em casa é um time que tem as suas limitações, mas que 4 das 5 em casa tivemos mais de 1,5 gol na partida. O Rio Ave fora de casa é um time super limitado, mas em 3 das 5 jogando fora de casa tivemos mais de 1,5 gol na partida. Temos assim um forte cenário para termos pelo menos um gol na partida. Com a odds de 1,9 pode ser super interessante, correndo um pouco mais de risco, mais de 1,5. Com a entrada que pode ser super mais interessante, ambas marcam. Vejo um forte cenário para termos pelo menos 2 gols nessa partida. Ambas marcam ou mais de 2,5. Pode ser uma entrada com a odds maior e pode ficar super interessante. No pré-live, essa odd ela deve estar em torno de 1,40, 1,50. Ambas marcam mais de 2,5. Para uma duplinha pode ser interessante. Então é isso, galera. Essas foram as nossas análises de hoje. No final do vídeo também vamos deixar um bilhete pronto. Se fizer sentido para você, faça a sua entrada. Gestão de banca sempre. Jogue com responsabilidade. Gestão de banca sempre. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Fechou?